Oi pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui para explicar a vocês mais um capítulo do livro e o capítulo de hoje vai ser sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que nós já estudamos como é que funciona, né, todo o órgão reprodutor, tanto masculino como feminino. Nós já vimos também a questão dos meios de prevenção no capítulo passado e hoje nós vamos estar trabalhando justamente as infecções sexualmente transmissíveis que podem estar sendo passadas nesse ato sexual que alguma pessoa vier a fazer, tá? Então, segundo o Ministério da Saúde, apenas metade dos jovens brasileiros entre 15 e 24 anos usa alguma forma de proteção nos seus encontros sexuais eventuais. E isso é um grande alarme, é uma preocupação muito grande, por quê? Porque vocês podem observar a quantidade de jovens que têm realmente conhecimento e ideia de como utilizar e quando utilizar também. E aí, essas infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de venéreas, elas são facilmente transmitidas por contato sexual com parceiros que são contaminados. E é interessante falar que há um aumento muito grande dessas infecções sexualmente transmissíveis, principalmente nos momentos de festa, por exemplo, o carnaval, que você vai ter o quê? Uma grande quantidade de pessoas que vão estar realizando atos, mas sem a proteção devida, tá bom? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas não têm cara. No caso, você não vai observar que somente um tipo de pessoa vai ter, somente pessoas de tal etnia, de tal local, ou então de determinadas condições também vão estar pegando. Então, essas infecções elas podem acometer várias pessoas que realmente não têm esse cuidado que devem ter, utilizando formas de prevenção que nós já vimos que são inúmeras, tá bom? Então, o que é que nós vamos ver? Vamos estar trabalhando cada uma dessas infecções sexualmente transmissíveis, o meio que acontece, como ela acontece, quais são os sintomas, tratamento se tiver e também qual o agente causador, tá bom? A primeira que nós vamos estar trabalhando vai ser a gonorreia, que nós temos o agente causador, uma bactéria, tá? Que tem esse nome científico aqui. E a gonorreia, ela atinge especialmente a uretra. Lembrem, no caso das mulheres, a uretra só é utilizada para a eliminação da urina. Mas no caso dos homens, vocês sabem que é por onde o esperma sai, né? Que é justamente onde nós vamos ter a presença dos espermatozoides, e também a utilização para a saída da urina, tá? Então, na gonorreia, o indicativo da infecção pode se apontar o corrimento de coloração amarela, que se apresenta como uma mancha na roupa íntima, seja na calcinha ou na cueca. E aí os sintomas. Tem sintomas nas mulheres e nos homens, tá? Na mulher, o que é que acontece? Acontece uma coceira na região vaginal, tem corrimento e ardência no local, no caso da uretra, e também no ato de urinar. E é interessante que vocês saibam que, se não tiver o tratamento correto da gonorreia, a mulher pode ficar infértil, ela não pode pode não vir a gerar filhos, tá bom? Já no caso do homem, vai ter o corrimento amarelo também, mas surge ainda algumas manchas vermelhas no pênis, lesões em forma de pequenas feridas e coceira também. Transmissão através de contato sexual sem proteção ou de forma congênita, que é quando a mãe ela vai parir e o filho acaba tendo durante o parto, ou até mesmo dentro do útero ainda, no momento da gestação, contato com a bactéria que causa essa doença, tá bom? E que pode acabar aí gerando vários danos à saúde desse bebê. Eu não vou estar colocando imagens de como fica, de como acontece, porque são imagens um pouco fortes, tá bom? Mas eu vou estar dando justamente a explicação de tudo, de como é que acontece, de sintomas e tudo, para que vocês possam ter noção de quais são os tipos de infecções sexualmente transmissíveis e de como devem se tratar,
como podem não pegar, no caso, essas doenças aqui, tá bom? Então, o tratamento nós vamos ter o quê? Primeiro, a suspensão das relações sexuais, tá? Com a parceira ou com os parceiros. E deve-se, sob a orientação médica, iniciar o tratamento com base de antibiótico, tá bom? Que vai impedir justamente que essa bactéria ela se perpetue e continue realizando sua reprodução e aumentando o grande número dessa bactéria no seu organismo, tá bom? Então, na gravidez também é feito o tratamento através de antibióticos por um período de tempo, tá? Que varia de acordo com o tipo de gravidade da infecção. Se você tiver um alto nível, uma grande quantidade de bactérias, no caso da mulher, né, você vai ter tempos diferentes e dosagens diferentes também de antibióticos, tá? Para não estar afetando ao feto principalmente. E no caso do bebê, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode adquirir conjuntivite neonatal, cegueira ou até mesmo infecção generalizada se não for feito o tratamento correto da gonorreia no momento da gestação e, logicamente, no momento do parto vai poder ter esses problemas, né, o bebê. Nós vamos falar agora sobre a sífilis, que é um outro tipo de infecção que nós vamos ter, é sexualmente transmissível. Também é causada por uma bactéria, tá? Treponema pallidum. E a transmissão pode ser feita de forma congênita também, como eu comentei, passada de mãe para o feto, para o bebê, mas também pode ser transmitida pelo beijo, caso haja lesões na mucosa da boca, tá bom? E também por transfusão de sangue. Vocês podem observar que ela não é somente uma doença, uma infecção que é passada por relação sexual, tá? Então, transmissão congênita, quando a mãe vai ter o feto, vai ter a criança, por beijo, se tiver lesões na mucosa da boca, e também por transfusão do sangue, se a pessoa tiver, pode passar essa bactéria para outra pessoa, tá bom? E aí, sintomas quais são? Uma ferida que não sangra e não dói, e essa ferida vai aparecer dentro de 3 a 12 semanas, vai ficar com essa ferida, e depois ela desaparece por um tempo. Isso não quer dizer que já sarou, que você não tem mais a sífilis nem nada do tipo. É porque no caso da sífilis, nós temos diferentes estágios dela, tá? Então, o primeiro estágio é justamente o aparecimento dessa ferida que não dói, não sangra, ela desaparece e depois que volta a acontecer alguma outra coisa referente à sífilis, nós já vamos estar, a pessoa já vai estar no segundo estágio, tá bom? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Então, como eu comentei, ela possui diferentes manifestações, você vai ter sífilis primária, secundária e a terciária, além da forma congênita. Então, se não tiver o tratamento correto, você vai ter esses estágios que vão estar avançando e assim também sintomas e problemas que você possa vir a ter por conta dessa bactéria, tá bom? E aí o tratamento, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior vai ser a probabilidade de cura e menores vão ser as doses de antibiótico que vão ser dadas à pessoa para combater essa bactéria, tá bom? Então, esses antibióticos, em relação à sífilis, eles normalmente são à base de penicilina, porque a penicilina, ela combate justamente essa bactéria Treponema pallidum, tá bom? E a partir daí ela pode estar eliminando essas bactérias do seu organismo, impedindo que você continue com essa sífilis e essa sífilis ela avance de estágio, tá bom? E aí, nós vamos ver agora as formas, como vão se apresentar em cada um desses estágios, tá? Então, nós temos a forma primária, que como vocês já viram, tem o aparecimento das feridas, que também são conhecidas como cancro duro, tá bom? E elas desaparecem sem deixar vestígios. E aí, ela é mais facilmente ser notada nos homens, porque essas feridas, elas aparecem na superfície do pênis. Já no caso das mulheres, onde é que vai acontecer? Onde é que ela vai aparecer, na verdade? Nos pequenos lábios e na parede vaginal. É uma coisa mais íntima, tá? Mais interna. Então, por isso que é mais complicado de você conseguir observar essa sífilis na mulher, tá bom? E também pode aparecer, no caso das mulheres, né? Ou dos homens também, nas mamas, nas palmas das mãos, no ânus e na língua também.
A forma secundária, como é que acontece? Ela se desenvolve depois de 6 a 8 semanas após o desaparecimento dessas lesões, que são da forma primária, tá bom? E o corpo ele é tomado por manchas vermelhas, tá? A pele e os órgãos internos também. Pode acontecer também descamações na pele, ínguas na região genital, que é justamente o inchaço, tá bom? A pessoa também pode ter mal-estar, dores de cabeça e dores musculares, pode perder peso, ter febre alta e falta de apetite, tá bom? Isso pode perdurar durante 2 anos e isso não acontece de uma maneira contínua, acontece em surtos, tá bom? Então, em determinados momentos você pode ter a pessoa pode ter a presença de todas essas coisas, esses sintomas aqui, e de uma hora para outra já deixar de ter. Então, são surtos e são bem pesados e depois já deixam de ter. E tem a fase terciária, que já é o estágio onde você vai ter sérios danos se você não tiver o tratamento correto. Então, sérios danos a quem? Aos órgãos do corpo. Você pode ter convulsões, perda auditiva, problemas neurológicos, e isso pode causar alucinações e também alguns outros problemas mais graves, tá bom? Então, um infectado na fase terciária pode chegar até a paralisia geral, dependendo da quantidade de bactérias que você vai ter no seu organismo, tá bom? Ela vai estar se espalhando por todo o seu organismo e afetando vários locais diferentes. Por isso que no estágio 3, na fase terciária, você pode ter essa infinidade de problemas aqui, tá? E é interessante falar sobre a sífilis na gravidez, que o quê? Se a mulher não tratar da sífilis, o que é que pode acontecer? Pode ter risco de aborto, se ela chegar a engravidar. O feto ele pode ter malformação ou possibilidade da criança morrer no parto, tá bom? E o tratamento da sífilis na gravidez acontece de que maneira? Injeções periódicas de penicilina, como eu comentei com vocês, é justamente o responsável por estar combatendo essa bactéria, tá? No caso da sífilis congênita, quando o bebê é infectado pela mãe, também é feito com doses periódicas de penicilina, dependendo da idade da criança, e também as doses vão depender da quantidade de bactérias que vão ter nessa criança, tá bom? E o exame para detectar a sífilis é pedido no período pré-natal, que é justamente a cada trimestre da gestação, devido à gravidade da doença. Lembrando, se a mulher engravidar e tiver sífilis, vai ser feito o acompanhamento dela e do feto também, porque a partir daí você vai ver quantas doses, qual a quantidade de antibiótico que você tem que dar para a grávida, tá bom? Para que ela combata no corpo da grávida e a partir daí não afete a criança, não afete o feto, tá bom? Então, essa foi a parte da sífilis e agora nós vamos falar sobre cranco mole ou bubão. Agente causador também é uma bactéria, tá? A Haemophilus ducreio, e ela apresenta-se como lesões dolorosas e irregulares na região genital, que aparecem de 3 a 5 dias após o contágio, no caso após a relação sexual sem proteção, tá bom? O que é que a pessoa pode sentir? Febre, dores de cabeça e moleza, tá? As feridas, como eu comentei, que são lesões que são dolorosas e irregulares, que aparecem na região genital, elas liberam um líquido que é esverdeado e purulento, e nas virilhas podem aparecer bubões, que são salientes, são regiões mais inchadas, tá bom? Que envolve apenas um dos lados do corpo, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. É dolorosa e quando rompe ela libera uma grande quantidade de pus, tá? As lesões elas podem se apresentar também, além da região genital, no ânus, na boca e na garganta, sendo extremamente incômodas, são muito doloridas, tá bom? Então a transmissão é por contato sexual, bem como por meio de contato direto com os ferimentos, tá bom? Com as lesões que eu expliquei para vocês, na verdade. E o tratamento também vai ser à base de antibiótico. Vocês vão observar muito, já perceberam, eu acho, que quando o agente causador é uma bactéria, você vai ter a utilização de antibióticos para combater essa bactéria, tá bom?
Então, é feito à base de antibióticos durante esse período. Você vai ter as relações sexuais interrompidas, você vai ser suspensa no caso, e a higiene íntima deve ser bem criteriosa. Na verdade, não deve ser somente se você tiver algum tipo de infecção, mas no geral você tem que ter um cuidado com a sua higiene íntima, né? Que nesse caso vai ser bem criteriosa e deve ser feita com água morna e sabão neutro sempre que urinar, tá bom? Então é um cuidado muito grande que você tem que ter para que tenha o tratamento correto desse tipo aqui de infecção sexual, tá bom? Então, como saber se é cancro mole, tá? Deve-se ao ginecologista ou urologista para confirmar a doença, e para confirmar essa doença você precisa fazer exames que incluem uma raspagem da ferida e o envio para a análise laboratorial. Por quê? O cancro mole, ele tem algumas características parecidas com o cancro duro, que é a sífilis, tá bom? Então tem um exame que é específico, no caso, para a sífilis, que muitas vezes é pedido quando tem essa dúvida, tá bom? Então, se caso dê positivo, que é justamente esse exame aqui, ó, VDRL, se você tiver positivo, você vai estar com o cancro duro, que é a sífilis. Mas se der negativo, você vai estar com o cancro mole, tá bom? Então, é feito justamente essa raspagem da ferida para que seja feita a análise em laboratório e a partir daí você tenha certeza realmente de que é justamente o caso de cancro mole. E aí eu coloquei aqui justamente uma tabela para que mostre a diferença entre os dois e algumas coisas que são parecidas, tá bom? Então, ó, no caso do cancro mole, você tem um tempo de incubação de 2 a 5 dias, já no caso da sífilis é de 21 a 30 dias, tá? Isso daqui é o tempo que demora para aparecer os primeiros sintomas, tá? Aí nós vamos ter o quê? Que vai ter a presença de várias feridas, tanto no cancro mole como na sífilis. A base da ferida é mole, no caso do cancro mole, por isso que tem essa cancro mole e cancro duro, tá bom? Já no caso da sífilis, a base da ferida é dura. Você vai ter íngua inflamada e dolorida em apenas um lado do seu corpo. E no cancro duro você vai ter ínguas inchadas dos dois lados. E no caso do cancro mole causa dor. E no da sífilis, que é o cancro duro, não causa nenhuma dor. Então vocês puderam observar que tem coisas que são parecidas. Por isso que quando tem a ideia, que tem a dúvida de ser cancro mole ou a sífilis, que é o cancro duro, faz justamente esse exame, tá bom? Que é VDRL, que é específico para casos de sífilis. Se não for confirmado que você tenha sífilis, você vai fazer a raspagem da ferida para confirmar através da análise laboratorial, tá? E o próximo que nós vamos falar vai ser a herpes, que agora o agente causador vai ser o vírus, tá bom? Vírus HSV. E o que é que nós vamos observar aqui? Que estima-se que cerca de 90% da população mundial ela tem o vírus da herpes alojado no seu corpo, tá? E nós vamos ter 2 tipos de infecção que são conhecidos aqui da herpes. Levando em conta, vocês devem perceber o quê? 90% da população deve ter esse vírus no seu corpo, mas nem todas as pessoas vão estar produzindo ou tendo justamente essa herpes aqui, esses 2 tipos de herpes que podem aparecer no seu organismo que uma pessoa pode ter, tá bom? Então, quais são os 2 tipos de infecção que são conhecidos? A herpes labial, que é HSV1, e a herpes genital, que é HSV2, tá bom? Transmissão, como é que pode ser feita? Durante períodos de crise e mesmo entre eles. No caso, se você tiver uma grande quantidade de vírus no seu organismo ou não, pode acontecer essa transmissão. Então, pode acontecer também a presença de você estar com sintomas ou não também. Então, essa é um tipo que você não tem assim um momento específico para que haja essa transmissão, tá bom? Então, ela pode acontecer dessa maneira, mas pode acontecer também de maneira indireta, que acontece através do uso de objetos pessoais, como toalhas ou talheres, e também pode acontecer dessa maneira, né? No caso, que acaba sendo uma maneira mais, como é que eu posso dizer, rara de acontecer, mas que você pode estar atento também, não somente através da relação sexual,
você pode estar contraindo essa herpes a partir dessa maneira indireta, que é justamente a utilização de objetos de uma pessoa que esteja contaminada, tá bom? Que esteja com essa infecção. Então, a herpes é o quê? Uma doença assintomática, no caso, você não vai ter sintomas, mas após o 4º dia de contágio, você pode ter o quê? Febre, mal-estar, dor de cabeça ou dor muscular, e você vai ter a dor e coceira que começam antes do aparecimento das bolhas, tá bom? No caso da região genital, tá? E podem se manifestar na boca também, nos lábios, nas gengivas e nos órgãos genitais. Assim que estas surgem, elas se rompem, causando um pouquinho de ardência, e depois elas cicatrizam espontaneamente. O tratamento da herpes simples, ela é feita à base de aplicações locais de medicamentos para amenizar esses sintomas, e no caso dos mais graves vai ser necessária a adoção de antivirais que vão justamente combater o vírus da HSV, tá bom? Que é o causador da herpes. E é importante que vocês saibam que a herpes ela não tem cura definitiva, tá? Ainda está sendo procurado meios para que inibam a reprodução desse vírus no nosso organismo, no organismo da pessoa que venha a ter essa herpes, tá bom? O próximo que nós vamos falar vai ser a linfogranuloma venéreo, tá? Que o causador é uma bactéria, agora, novamente. E como é que acontece, né? Como é que você vai observar que você tem essa infecção que uma pessoa vem a ter para ir procurar algum responsável, né, para combater? Então, ela se inicia com feridas na região genital e elas cicatrizam-se espontaneamente e ela evolui depois para o aparecimento de uma íngua inguinal, que é justamente o linfonodo que você tem na virilha. Então, vai aparecer justamente, vai inchar uma determinada região, que vai ser na virilha, e após 1 ou 6 semanas de contágio, que se não for tratada, poderá se romper e liberar pus. Então, o que é que vai acontecer? Feridas na sua região genital se cicatrizam depois de um determinado momento. Você vai ter o aparecimento, vai ter um inchaço em uma região da virilha. Esse linfonodo é justamente o indicativo que você está tendo uma infecção, tá? Então, vai inchar e depois de um determinado momento, ela vai tá se rompendo e liberando pus, tá? Sintomas, o que é que você pode sentir? Febre, vômitos, dor de cabeça e dores nas articulações também. O tratamento é à base de antibióticos, como vocês viram, eu já comentei. Quando é bactéria, você vai ter a utilização de antibióticos. E o mais rapidamente possível, por quê? Porque para evitar sequelas comuns, como elefantíase dos órgãos sexuais, se você tiver todos esses sintomas, se a pessoa tiver todos esses sintomas e não tiver o tratamento com antibiótico, pode gerar depois justamente a elefantíase, que é o aumento da região sexual, e também o estreitamento do reto, tá bom? Que acaba tendo dificuldade depois para evacuar, para conseguir defecar, tá bom? E aí vamos agora para a candidíase, que é um outro tipo de infecção sexualmente transmissível, que é causada pelo fungo Candida albicans, tá? E aí o que é que você pode observar? Nesse caso aqui da candidíase, ela pode ser transmitida sem relação sexual, tá? Então esse fungo, ele pode ser encontrado compondo a flora vaginal de forma equilibrada. Então o que é que vocês podem observar aqui? O fungo que nós temos que causa essa candidíase, ela vai estar na região vaginal, na flora vaginal, de forma equilibrada. Se você não tem um equilíbrio, se você tem um aumento muito grande desses fungos, aí é que vai gerar a candidíase, tá bom? Então, ó, nós temos o quê? O crescimento desenfreado por conta da baixa no sistema imunológico, ou também, se você fizer a utilização de alguns antibióticos, você vai diminuir algumas coisas no seu organismo e acaba causando o crescimento desenfreado, tá? Então, vai ter o crescimento desenfreado desses fungos que vão provocar sintomas da candidíase e também um determinado incômodo. Tratamento e cura vai ser à base de quê? De pomadas ou remédios que combatem esse fungo, que é a Candida albicans, tá bom? Nós vamos ter aqui também o quê? Maneiras de evitar a candidíase, que são algumas recomendações que são dadas, né, para que você
evita essa proliferação do fungo. Então nós temos o quê? Usar roupa íntima de algodão para que permita que a pele transpire de uma maneira melhor. Lavar a região genital somente com água e sabonete neutro ou sabonete que seja próprio para a região. Dormir sem roupa íntima, quando possível, porque aí faz justamente esse trabalho de transpiração melhor. Nós temos também que evitar absorventes internos às mulheres, porque a partir daí você impede que tenha essa transpiração que deve acontecer na região íntima, tá bom? E evitar ter contato íntimo desprotegido durante esse tempo de tratamento, caso uma pessoa tenha esse aumento desenfreado e tenha a candidíase, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a codiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. Causador é um vírus, é o papilomavírus humano, que é o HPV, tá bom? E o que é que nós vamos observar dessa infecção aqui? Ela é combatida pelo corpo de forma espontânea entre 6 e 2 anos aproximadamente. A doença é também conhecida como cavalo de Krisca ou figueira, tá bom? Tem vários nomes para esse tipo aqui de infecção. Então a transmissão ela é unicamente pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas, não sendo necessário ter havido o contato sexual. Então aí vocês podem observar outra infecção que acontece sem precisar ter o contato, sem precisar ter a relação sexual, tá bom? Você ter contato com a pele ou a mucosa que está infeccionada pode acabar lhe transmitindo essa infecção aqui, tá bom? Então, o HPV desenvolve verrugas genitais que podem crescer e levar a casos de câncer e, a longo prazo, ou ser assintomática, principalmente nos homens, tá? E aí, o que é que você vai observar? Para o HPV, não há 100% de segurança quando se fala de prevenção. Por quê? Porque existem casos da contaminação, como vocês perceberam, que é feita de forma indireta, quando não tem o contato sexual, o que é que pode acontecer? Você também pode pegar, se utilizar objetos de uso pessoal, tá? Como toalhas, por exemplo. Então, isso pode acontecer também. E outra coisa, a camisinha, por mais que seja uma barreira eficaz, na maioria dos casos, no caso aqui dessa infecção sexualmente transmitível, ela só é 80% eficaz. Por quê? Porque o vírus ele não se aloja somente na região genital. Ela também pode estar na região pubiana, no períneo ou no ânus. Então, são regiões que você não vai ter uma proteção quando estiver utilizando o preservativo, a camisinha. Então, por isso que ela não é totalmente segura, não é uma barreira totalmente eficaz nesse caso dessa infecção aqui, tá bom? A prevenção utiliza-se a vacina, que deve ser ministrada em 3 doses, tanto para meninas quanto meninos, e que devem começar, e que essas vacinas elas têm que ser dadas antes de essas pessoas, essas crianças, esses meninos e meninas começarem a sua vida sexual, tá? E é interessante que vocês saibam que tem o exame, que é o Papa Nicolau, ou preventivo, que faz a identificação da ação do vírus nos seus estágios iniciais. Então, caso você tenha alguma dúvida que você tenha essa infecção aqui, você pode fazer esse Papa Nicolau ou preventivo para ver se você realmente tem esse vírus e o nível de estágio em que ele está, tá bom? Porque dependendo do estágio você vai ter uma maior quantidade de sintomas também e coisas que podem vir a ser alteradas no seu organismo, tá bom? E aí, nós vamos ter o HIV e a AIDS, tá? Que vocês já devem ter escutado muito, já devem ter escutado falar também de outras dessas infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E o agente causador é justamente o vírus HIV ou vírus da imunodeficiência humana. Primeira coisa que vocês devem perceber, esse agente causador, que é um vírus, ele também é chamado de imunodeficiência humana, por quê? Porque esses vírus, eles agem justamente naquelas estruturas sanguíneas que combatem os determinados seres que venham a afetar a nossa saúde. Então, já para adiantar, a pessoa que tem o HIV, que tem a AIDS, ela vai ter uma deficiência
na parte imunológica do seu corpo e por conta disso ela vai estar mais suscetível a determinadas doenças, tá bom? Por quê? Porque não vai ter o combate total das células que fazem justamente a nossa proteção do organismo, tá bom? Então a transmissão ela é através de relações sexuais sem proteção e o vírus também pode ser passado através de seringas e agulhas contaminadas, através de transfusão de sangue e também durante o parto, tá bom? Sintomas, eles se manifestam entre 3 e 6 semanas após a contaminação e se assemelham bastante com doenças benignas. E o que é que você pode sentir? Mal-estar, febre, dor de garganta e tosse. Mas aí o que acontece? Esses sintomas, eles podem evoluir e acabar dando oportunidade para que determinadas doenças que são oportunistas, como tuberculose e pneumonia, afetem o seu organismo e a partir daí você tem sintomas piores, como suores noturnos, formação de ínguas, que é justamente o inchaço em determinadas regiões do seu organismo, do seu corpo, dores musculares e nas articulações, fadiga, perda de peso sem explicação, diarreia, vômitos e manchas vermelhas na pele. Isso se você não tiver o tratamento correto para combater esse vírus, tá bom? E aí, o tratamento, como é que acontece? Primeiro, esse daqui é o tipo de tratamento que você tem que fazer por toda a vida, caso a pessoa tenha esse vírus. Por quê? Porque ainda não descobriram uma vacina ou um método para que combatesse de maneira total esse vírus e que ele deixasse de estar realizando seu processo de reprodução e se espalhando por todo o seu organismo, tá bom? Então é feito por toda a vida e atualmente garante essas pessoas que são soro positivo, tem uma sobrevida maior. Por quê? Porque essas pessoas que são soro positiva, quando não tinham o tratamento correto, elas adoeciam e acabavam morrendo mais cedo. Por quê? Porque não tinham a imunidade ok. Então, por conta desse tratamento que são feitos a partir de coquetéis, que são tomados dia após dia, sempre no mesmo horário, esses coquetéis eles acabam ajudando a esse sistema imunológico a combater e a ter justamente essa dinâmica com o vírus. O vírus ele acaba não se desenvolvendo tanto a ponto de causar algo maior e acabar a pessoa falecendo, mas também ele não some porque ainda não acontece dos coquetéis acabarem totalmente com esse vírus, tá bom? Então tem justamente uma dinâmica entre o sistema imunológico, é justamente que protege a pessoa de determinadas doenças que podem ter, como também a dinâmica viral, que é justamente essa questão da reprodução do vírus e do seu espalhamento, vamos dizer assim, por todo o corpo, tá bom? Então a falta do medicamento pode acarretar o surgimento dos sintomas da AIDS em pacientes que vivem com o vírus HIV, tá bom? Então, se você não tiver o tratamento, você vai ter a AIDS, tá? Vai ter justamente os sintomas que são da AIDS e acaba atrapalhando o andamento do tratamento. Então, se você não tiver o cuidado, se a pessoa que é soropositiva não tiver esse cuidado, ela acaba dificultando a melhora e o andamento do tratamento que a pessoa tem que ter caso ela seja soropositiva, tá bom? Então, os antirretrovirais garantem saúde, qualidade de vida e diminuem o risco de transmissão do vírus HIV. Justamente, antirretrovirais são justamente os remédios que são dados nos coquetéis que são administrados pelas pessoas que têm o HIV, o vírus HIV, tá bom? E aí, falando aqui por último, que nós temos o quê? Os soropositivos, que são as pessoas que têm o vírus HIV, fazem uso diário de uma combinação de no mínimo 3 antirretrovirais para garantir o sucesso desse tratamento, que são chamados de esquema. E aí o que é que pode acontecer? O vírus, dependendo da pessoa e do seu organismo, pode ter resistência ou não ao esquema, que é justamente essa utilização desses antirretrovirais, que é no coquetel. E aí, se não tiver problemas, se o vírus ele não for resistente ao esquema, a esses medicamentos que são dados,
pode haver a readequação ou pode até haver a utilização de outro esquema, no caso de outros coquetéis, de outros remédios, para combater o vírus. Mas caso tenha resistência à medicação que tem nesses coquetéis, o que é que pode acontecer? Vai ter uma maior dificuldade e vão ser mais afetados. Por quê? Porque você vai ter uma descontinuidade do tratamento. Se a pessoa não teve, se ela teve resistência, se o vírus ele teve resistência ao coquetel, vai ter que ser feita a parada desse coquetel para ver se outro tipo vai acabar ajudando e não vai ter a resistência desse vírus. Então, tem que ficar sendo adaptado um coquetel ao outro, e a partir daí você não vai ter uma continuidade que tem que ter essas pessoas do soro positivo, para que haja realmente uma boa qualidade de vida, para que tenha uma maior dificuldade de transmissão desse vírus. Então, toda essa questão de melhor cuidado, para a pessoa se adaptar e conseguir sobreviver, tem que ser feito com a continuidade desses coquetéis, com a continuidade do tratamento e desse esquema, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. Vimos todos os tipos de infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo no WhatsApp, tá bom? Beijo e até a próxima aula.